Boa noite. No jornal de hoje, iremos falar sobre o direito no Canadá. Trouxemos para nos ajudar falando de geografia, economia, política e cultura a Isadora Pires, que está morando lá já faz um bom tempo. Boa noite, Keila. Boa noite a todos. Bom, como foi dito pela Keila, eu moro no Canadá há alguns anos, o que me dá propriedade para falar para vocês sobre alguns assuntos, né, como geografia, política, economia e cultura. Bom, vamos lá. Geograficamente falando, é um país localizado na América do Norte, na América anglo-saxônica, né, no hemisfério norte-ocidental. Ao norte somos banhados pelo Oceano Atlântico e ao leste pelo Pacífico. Em relação a território, a gente ocupa aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados e no índice de 2019 foi apontado que giramos em torno dos 38 milhões de habitantes, salvo me engano. É isso aí. Bom, é um país desenvolvido, a baixa mortalidade infantil acontece que também há uma baixa natalidade, é um país que vem envelhecendo muito. Mais de 15% da população tem mais de 65 anos, o que torna o PA, né, o índice de população economicamente ativa, muito baixa, o que já me dá um adendo para falar sobre a abertura para mão de obra estrangeira que os grandes centros industriais do país têm. Mais para frente falarei um pouco mais sobre isso. Vamos lá. É um país desenvolvido, há baixo analfabetismo, então a população, o índice da população analfabeta é muito baixa. A vida do canadense gira em torno dos 80 anos. Economicamente falando, é um país desenvolvido, como vocês bem sabem. A gente é muito rico em relação a minério, né? A gente é muito rico em gás natural, petróleo, ouro, prata. E a exportação desses recursos, além de abrir espaço para as empresas que necessitam desse tipo de coisa, a exportação desses produtos também auxilia muito o país economicamente falando. Somos grandes produtores de celulose, papel e madeira, né? E, consequentemente, as indústrias que necessitam desses recursos dão preferência ao Canadá para se instalarem, né? A maior parte das exportações desses recursos é aos Estados Unidos. A nossa relação com os Estados Unidos, de fato, é bem fortalecida. Desde 1994, a gente faz parte do NAFTA, né, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o que fortaleceu muito a relação com os Estados Unidos, que além do nosso maior investidor, é o nosso maior importador, né? Eles importam muitos produtos da gente, de fato. Graças a nossas florestas boreais, que auxiliam muito o país economicamente falando, o governo protege e serve de alicerce para muito recurso de reflorestamento e cuidado, de fato, com as florestas, né? Em relação à preservação do ambiente e tudo mais. Para uma garantia de matéria-prima e também para a continuação desse empreendedorismo, que gera muito recurso econômico para o país. A agropecuária também não fica de fora. A agropecuária canadense é muito forte. O nosso desenvolvimento tecnológico é muito alto e tudo é muito mecanizado, né? E mais da metade das exportações desse segmento econômico fica a cargo, de fato, do Canadá. A gente é muito forte em relação à agropecuária, né? Graças a toda essa tecnologia que nos é favorecido. Bom, como eu disse um pouco anteriormente sobre os centros industriais. Toronto, Vancouver, Quebec, Montreal são cidades que o contingente populacional é muito alto. Por quê? Grande parte das pessoas que saem dos seus países de origem para procurar emprego e escolhem o Canadá procuram essas cidades, porque tem muita indústria e, consequentemente, tem muita mão de obra, necessita de muita mão de obra. E é um rodízio sem fim, né? E as pessoas escolhem de fato. Então, estar nessas cidades é estar de fato numa floresta de concreto, né? Porque é muita indústria e exige muita mão de obra. Tem muito estrangeiro morando lá que veio para o Canadá em busca de serviço, né? E para vocês terem noção, empresas que exigem de fato muito espaço, né? Telecomunicação, têxtil, alimentícia, aeroespacial, né, metalúrgica, petroquímica. Então, de fato, são cidades que exigem muito recurso, exigem muitas pessoas e exigem muita gente trabalhando. Bom, politicamente falando, é uma monarquia constitucional, né? Então,
o Poder Executivo falando em relação à monarquia gira em torno da coroa britânica, né? Então, a chefe de Estado é a Rainha Elizabeth II. E a Constituição é aplicada pelo primeiro-ministro, né? Então, as leis que regem o país, elas reconhecem a Rainha Elizabeth II como, de fato, a chefe do Estado. E as leis federais são feitas em seu nome, né? Além disso, tem o parlamento, que é composto, de fato, pela rainha, né? Representante da coroa britânica, pelo Senado e pela Câmara dos Comuns. O executivo é comandado pela rainha, pelo primeiro-ministro e pelo gabinete. Como a rainha vive na Inglaterra, ela nomeou, eles criaram um representante da rainha, que é o governador-geral. E ele é eleito por uma decisão comum entre a rainha e o primeiro-ministro. Esse governador-geral, ele vai ser o representante da rainha em solo canadense. Então, ele fica responsável por diversas atividades, né? Ele convoca, abre e termina sessões, a leitura do discurso do trono, a aprovação real das contas, ele assina os documentos e ele apresenta aquelas honrarias, né, de bravura, excelência e realizações excepcionais, né? E é isso. Agora, culturalmente falando, e esse é um assunto que, de fato, é muito interessante sobre o Canadá, ele é um país muito humanista, de fato. Como poderia não ser, né? Há essa pergunta em torno. É um país que tem muito projeto social, muito projeto de ajuda. É um país que leva, de fato, os direitos humanos muito em alto escalão, digamos assim. É muito valorizado. O aborto é legal desde 1988. O casamento homoafetivo foi legalizado em 2005. A pena de morte foi abolida em 1998. A postura canadense é algo excepcional. As políticas públicas que giram em torno de saúde, segurança e educação são, assim, maravilhosas. O que justifica, de fato, o desenvolvimento humano muito grande do país, né? Como eu disse, é um país multicultural, né? E o governo vê que a imigração, na verdade, ela é um enriquecimento cultural. Para você ter noção, um estudo que foi feito que dentre a população canadense existe mais de 200 grupos étnicos de origem. Então, assim, é um país, de fato, muito, muito, muito multicultural. E ele é diverso e muito progressista. A gente leva, de fato, a cultura da pessoa como algo positivo e não como algo negativo. Não existe abolição. A gente, de fato, é uma população e um governo que respeita as mais diversas religiões e posturas e, enfim, né? É algo que vale a pena ser citado. Mas, de fato, a cultura canadense, ela tem algo muito enraizado, que é a cultura francesa e inglesa devido a toda a sua colonização, né? E que vigora até hoje, porque a gente é uma monarquia e a nossa chefe de Estado é a excelentíssima Rainha Elizabeth II. Nossa, muito interessante. Obrigada, Isadora, pela participação. E agora veremos também com a Joyce e com a Renata. Elas falaram sobre os tratados internacionais, sobre as leis federais, províncias, falaram também sobre o sistema Common Law e o Civil Law e também sobre o poder judicial canadense. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Joyce, moro aqui no Canadá. Conforme foi comentado pela Keila com vocês, hoje eu vim aqui para explicar um pouquinho de como funcionam as leis federais e as províncias aqui no nosso país. O Canadá, diferentemente do Brasil, possui apenas 2 entes federados, que é o governo da União e as províncias. Nesse sentido, as províncias têm a mais ampla autonomia nos assuntos que lhes são atribuídos pelo Ato Constitucional de 1982. Desta forma, os canadenses são regidos por suas normas federais e pelas suas províncias, assim como pela Common Law, que vai ser explicado pela nossa colega Renata. Outro assunto que eu quero trazer para vocês é sobre os tratados internacionais.
Para o direito no Canadá, os tratados internacionais devem sofrer um processo de internalização para produzirem efeitos no âmbito interno. E nesse setor, novamente, o direito canadense demonstra o seu total respeito ao princípio da autonomia dos entes federados. E para a vigência plena de um tratado internacional, deve ser aprovado pelo Parlamento Federal e pelas Assembleias Legislativas Provinciais. Ou seja, cada província deve criar suas legislações dentro das matérias da sua competência. Entretanto, nos assuntos relacionados ao governo federal, apenas o Parlamento Federal poderá criar legislação. Quando ocorre conflito entre uma lei interna canadense e um tratado que possua força obrigatória, será reconhecida a existência de um conflito entre o tratado e a sua lei interna. Essa era mais uma das questões que a gente queria trazer aqui para vocês. Vou falar para vocês agora um pouco sobre o Poder Judicial canadense e o sistema Common Law e Civil Law. Sabemos que o Canadá é um estado federal, o sistema que se divide também em cortes federais e cortes provinciais. Esse judiciário federal está composto pelas seguintes cortes: a Suprema Corte do Canadá, que é responsável pelo tribunal, que é o último recurso para as disputas legais, e a Corte Federal do Canadá, que está integrada por 32 pessoas e um presidente. O Tribunal Tributário ou Tribunal Fiscal do Canadá é estabelecido com fundamento na Lei Federal de Defesa Nacional. As fontes do direito são a legislação, na qual encontramos a Constituição de 25 documentos, que é a fonte suprema do Canadá. Nesse documento está o mais importante, que é o Laço Constitutivo de 1867 e o Laço Constitutivo de 1982 e a jurisprudência. O Civil Law é a tradição jurídica da Europa continental, também chamada de tradição romano-germânica. Ela tem na lei escrita sua principal fonte do direito e, a partir do século XIX, começou a dar muita importância para os grandes códigos legislativos. O Common Law, por sua vez, é a tradição jurídica anglo-saxônica, que se desenvolveu na Inglaterra e depois foi para as colônias britânicas, especialmente para os Estados Unidos. E essa tradição jurídica tem o costume a principal fonte do direito. Por isso também esse direito é chamado de direito consuetudinário, que nada mais é que o direito costumeiro. Nesse contexto, o Estado canadense destaca-se o bijuralismo com o Civil Law na província de Quebec e o Common Law nas demais províncias. No sentido jurídico territorial em Quebec, com o direito civil e direito material nas outras províncias. O Common Law teve seu início na Inglaterra no ano de 1066, com a conquista dos normandos, estabelecendo uma ficção jurídica de padrão geral. O bijuralismo do sistema jurídico canadense é consequência da sua evolução histórica, pois a província de Quebec foi colonizada pelos franceses, que impuseram o sistema Civil Law. E mesmo depois, com os ingleses, houve um acordo obedecendo o direito daquele povo. Considerando o fato prático, pois da conquista aos ingleses retornaram à França os oficiais, as pessoas privilegiadas financeiramente. No entanto, a maioria dos funcionários públicos permaneceu em território canadense, nomeadamente os cartorários, limitados ao Civil Law. A igualdade na desigualdade fica evidente. E agora, para finalizar, falarei alguns pontos importantes e relevantes do Canadá e logo após, a Isadora nos mostrará uma das comidas típicas do país. O Canadá, ele é dividido entre 10 províncias e 3 territórios. Entre as 10 províncias estão Alberta, Colômbia Britânica, Manitoba, Nova Brunswick, Terra Nova e Labrador, Nova Escócia, Ontário, Quebec, Saskatchewan e Ilha do Príncipe Eduardo.
E entre os 3 territórios estão Yukon, Territórios do Noroeste e Nunavut. O Canadá é um país considerado bilíngue, pois lá toda a sua população fala em inglês e em francês. E também todos os seus documentos lá postados são postados nos 2 idiomas, sejam eles quais forem, legislações, atos administrativos, atos judiciais, eles todos são postados nos 2 idiomas. O país segue o documento de 1982, que se chama Carta de Direitos e Liberdades, que complementa a Constituição de 1867. Independente do território e do que ele aderiu, seja civil law ou common law, eles aderem essa mesma carta. Bom, como eu falei um pouco da cultura do país para vocês, eu resolvi trazer algo estreitamente ligado à cultura, que é um pouco da culinária do país. Poucas pessoas sabem, mas eu tenho um prato aqui, que a gente chama de poltinho, muito popular, servido em diversos bares como petisco, e eu vou mostrar para vocês como essa cultura é bem parecida com o brasileiro. Vou mostrar. Nada mais é do que batata frita, com queijo. Vamos colocar aqui para vocês verem. E molho barbecue. Fala sério, né, gente? Dá água na boca. Mas é muito popular aqui e é só uma curiosidade para vocês.